Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que está se preparando para esse jogão desta terça-feira às 21h30 contra a equipe do Atlético Nacional pelas oitavas de finais da Libertadores. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, onde o São Paulo está ali focado para se classificar para as quartas de finais. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Esportes, o futebol brasileiro misturado ao sul-americano proporciona algumas situações inusitadas, né? O São Paulo praticamente não treina desde domingo da semana passada. Eu vou te explicar por quê. Porque aí ele viajou na segunda-feira, uma viagem cansativa, o treino foi regenerativo antes do jogo de terça, lá em Medellín, voltou, quarta-feira não treinou. Os jogadores se recuperaram na quinta, fizeram um pequeno treino na sexta para poder jogar em Recife no sábado. No domingo eles retornaram, também fizeram ontem um regenerativo e tem um treino só para o jogo de amanhã contra o Atlético Nacional. Não há tempo de treino e descanso. Ou você descansa ou você treina. Os dois ao mesmo tempo nesse calendário não tem. E o São Paulo precisa amanhã de uma vitória no tempo normal para se classificar às quartas de final da Copa Libertadores e garantir a meta econômica, a primeira do ano, já que não atingiu a meta econômica nem no Paulistão, nem na Copa do Brasil. Pelo menos 4 titulares não tiveram que passar pela viagem a Recife, permaneceram em São Paulo, conseguiram descansar. O goleiro Rafael, e aí tivemos a estreia do Yang, que teve ali uma falha terrível na sua quase primeira participação no jogo, mas depois não comprometeu. São Paulo está aí fazendo um período de testes com o Yang para saber se ele é o reserva ideal para o Rafael ou se vai ter que investir na contratação de um goleiro. Luciano, Marcos Antônio e Alisson também não viajaram com a delegação e por isso são quase que peças certas no time titular que será definido hoje à tarde pelo técnico Hernan Crespo para o jogo de amanhã. E aí algumas dúvidas, Abel. Se no Campeonato Brasileiro o São Paulo se recuperou, já é G6, claro, depende do resultado hoje de Mirassol e Cruzeiro, pode perder essa sexta colocação. Na Libertadores, o time que fez uma primeira fase muito convincente, não convenceu tanto no jogo de ida lá em Medellín, no Atanásio Girardot. Por isso, o técnico Hernan Crespo vai preparar um esquema para tentar, imaginando que o time do Atlético Nacional venha retrancado, superar essa retranca. Tendência, diferentemente do que aconteceu lá, é o meio de campo mais ofensivo, provavelmente com o Rodriguinho completando aí o setor de meio de campo, ao lado de Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha também, e lá na frente o Lucas Moura, que vem gradativamente sendo aproveitado. 15 minutos contra o Vitória, pouco mais de 30 contra o Atlético Nacional, um tempo inteiro no sábado em Recife, tem boas chances de começar no ataque ao lado do Luciano. Vamos ter que esperar o treino de hoje para a gente saber qual time o São Paulo vai colocar em campo. Certo mesmo, estádio lotado, quase todos os ingressos já vendidos, teremos um público semelhante ao do Santos ontem, e certo mesmo é que o São Paulo precisa, se quiser colocar dinheiro no bolso, vencer o Atlético Nacional no tempo normal. O Atlético poupou todo mundo no jogo contra o Fortaleza, perdia por 2-1. Cardona e Campuzano entraram como titulares no segundo tempo, até ajudaram a buscar o empate, mas o Atlético priorizou demais, Abel, esse jogo contra o São Paulo amanhã. O Edu, possibilidade grande você acha de o Lucas ser titular? Eu acho que existe uma chance grande, porque a gente vai acompanhando o gráfico, né, ascendente de participação do Lucas nos 3 jogos. Contra o Vitória, o primeiro teste, como eu disse, pouco mais de 15 minutos, ele confessou que estava bem fora de ritmo físico. Contra o Atlético lá, pouco mais de 30 minutos, me disse que ainda sentia um certo desconforto, mas que era questão física apenas. O desconforto era mais provocado pelo pouco número de tempo que ele ficou em campo de março para cá. Já contra a equipe do Sport, ele mudou o jogo ali. Ele mais algumas substituições feitas pelo Hernan Crespo. Ele jogou 45, 49, 50, né, com os acréscimos. Ele ajudou a mudar o jogo. São Paulo perdia por 2-0, foi buscar um empate, quase virou o jogo, quase engatou a 6ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Então, assim, pelo tamanho do jogo e pelo fato do Lucas ter feito tudo isso para estar à disposição, eu acho que sim, boa chance de ele começar a aguentar aí uns 60, 70 minutos e tentar ajudar o São Paulo, Abel. Legal. A gente debatia isso semana passada. Exatamente isso, né? O Edu, inclusive, participou da nossa conversa sobre isso, de o Lucas jogar o segundo tempo contra o Sport, exatamente o que eu falei, que achava que devia acontecer.
joga o segundo tempo contra o Sport, porque pega também um adversário mais descansado, termina o jogo, está em boas condições e agora, para amanhã, começa o jogo. Porque aí, ele, se aguentar 45, sai no intervalo. Se aguentar um pouco mais, sai com 15 do segundo, 20 do segundo. E é o momento de fazer o resultado. O São Paulo não pode deixar para botar no segundo tempo, Lucas. São Paulo tem que entrar para cima, caindo para cima do Atlético Nacional. Eu penso que o São Paulo tem plenas condições de conseguir a classificação, mas imagina um jogo bem difícil, hein? Por isso que você precisa começar com força máxima, pressionando. Normalmente, né, Edu? Concorda? Os minutos iniciais, o jogo é difícil, dificílimo. Os minutos iniciais, né, nessas competições de mata-mata, assim, né? Quando você joga em casa, você tem que fazer o resultado ali, né, Edu? Foi o que o São Paulo tentou fazer, vou até trazer uma situação muito semelhante, né? O jogo contra a LDU em 2023, que o São Paulo só conseguiu fazer aquele golzinho na parte final, teve que disputar nos pênaltis, tinha perdido lá, tinha tomado um sufoco lá, não perdeu por mais, porque a LDU desperdiçou muitas chances, a exemplo do Atlético Nacional, e aí fez o gol ali na parte final, conseguiu só levar o jogo para os pênaltis, o Rames Rodrigues errou o pênalti e o São Paulo foi eliminado. Então o que o São Paulo quer evitar, até por um retrospecto ruim em penalidades nas últimas decisões, é que isso vá para pênaltis. Por isso que fazer o resultado, ou construir esse resultado nos primeiros 45, 60 minutos, e não tentar correr atrás, até pelo que eu disse, a parte física do elenco está muito desgastada por uma correria de 90 minutos atrás do resultado. Foi uma viagem a Medellín, uma volta, uma viagem a Recife, que é um tempo bem razoável para Campeonato Brasileiro, um retorno e quase nada de treinamento. Obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá do CT do São Paulo, na Barra Funda. Bom dia, boa semana para o amigo Eduardo Afonso. Missão difícil, mas possível, né, de ser obtida pelo Tricolor amanhã, né, professor? Bem palpável a possibilidade do São Paulo se impor em casa, coisa que o Atlético Nacional não conseguiu fazer, né? A bomba teve nesse momento... Teve duas chances, claro. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis. Pelo menos, né? Porque chutou teve as 2 bolas na trave. Exatamente. Isso dá ao São Paulo um espírito de ufa, escapei do pior. Mas agora tem que fazer a parte dele. E eu entraria com o Lucas, sim. É melhor contar, porque você não vai poder contar com ele o tempo inteiro. Então, em que momento, até do ponto de vista psicológico, colocá-lo com essa responsabilidade, o gol tem que sair, talvez seja pior. Começa com o Lucas, tem um trabalho todo gradativo para isso, o Edu Afonso colocou 15 minutos, meia hora, um tempo, agora é hora de entrar com o homem faz a diferença, o São Paulo vai precisar de quem faça a diferença. E ele volta no melhor momento do São Paulo, né? Que acontece sem ele, na sequência... com o Crespo, em como ele encontrou um sistema, uma formação que funciona, que tem dado resultado. Então, a presença dele hoje já não é aquela presença Lucas entra e resolve. É um jogador que sobe muito nível. Não é no desespero, né? Exatamente. Eu estou vendo aquele Vitória simples, fiquei pensando nesse simples, viu, Eugênio? Eu sei que a gente fala que 1-0 é vitória simples, mas não está com cara de ser noite de nada simples, para nenhum dos lados. Teve uma falha do goleiro Yang, estreia dele, ele entregou um gol logo de cara, depois tomou mais um gol, mas reagiu. O São Paulo, esse foi o primeiro lance do jogo, de Neno, vai, pum, fora. Aí depois o Yang vai. Aí o Yang foi mal nesse lance. É inacreditável, né? Mas depois o São Paulo se recuperou, ficou uma boa impressão, quase ganhou o jogo, claro. Exato. Cara, a impressão ficou boa. Sim, eu acho que é muito como o Vessone falou, o Sport não está preparado, né? O Sport voltou os 11 jogadores dentro da área dele com 10 minutos do segundo tempo. Né? Então, o São Paulo estava groga depois do 2-0, o time todo remendado, jogando com um sistema diferente pela primeira vez, sem 3 zagueiros, os caras com a cabeça lá para não se machucar, outro. E aí o Sport... Quando o Sport tomou o primeiro gol do Lucas, aí o time sentiu. E aí o São Paulo, com as modificações, a entrada de um ou outro titular, etc. O menino entrou bem, o Henrique do Carmo, o São Paulo quase virou mesmo o jogo. A última bola foi do São Paulo, o cara salvou ali. Quase fazendo 3-2. Que tá, o ponto estava no jogo, na estratégia. Né? Vou jogar com 2 titulares apenas. Que só jogaram porque não tem o zagueiro reserva. Senão não jogariam também. Mas quando você planificou, tudo que você... Eu vou lá, não quero perder, trazer um ponto, não machucar ninguém, dar ritmo pro Lucas, tá tudo feito. Perfeito. Eu acho que nesse sentido... O Alan Franco saiu com dores, né, que era um dos titulares a jogar. Eu acho que agora... Que já vinha, né?
Eu acho que agora ele tem uma dúvida, uma maior e outra menor para a terça-feira. Lembrando que o Atlético Nacional jogou também pelo colombiano. Nossa, amanhã já é o jogão, né? É ridículo. O intervalo entre os jogos do São Paulo é piada. É piada. O Abel reclama, o São Paulo é piada, mas ninguém faz nada. O Atlético Nacional jogou também pelo colombiano, mas jogou só com reserva, não levou alguns jogadores, jogavam em casa. Chegou a São Paulo no domingo, chegou junto com o São Paulo. São Paulo voltando no Recife. E o Atlético Nacional vai ter um treino hoje à tarde para o jogo do ano. E acho que aí a dúvida é a posição do terceiro homem do meio de campo. Se ele vai com o Alisson, que jogou a primeira partida e não vem bem nessa função, se vai com o Rodriguinho, que jogou meio tempo lá, ou se vai até com o Lucas, que eu não acho que mostrou condição para começar o jogo. Eu acho que ele mostrou condição para entrar durante o jogo com outro tipo de participação. Né? Acho que já dá para ele entrar no intervalo, Lucas. Pois é. Se a coisa estiver enroscada. Como aconteceu. Mas se eu sou treinador e eu falei aí, ele falou, não, começa o jogo. Eu não falo não pro Lucas. Mas aí tem que ter alguém que mandar, né? Não, o jogador vai querer jogar. Mas claro. Aí... Amanhã dá pra discutir isso, mas... Fui informado aqui que o Crespo falou que ele vai começar. Não ouvi isso. Isso? Não falou. Não ouvi também isso. Ouvido isso não. Sobre começar, mas acho que vai ser utilizado, né? Fez um gol, aliás. Ganhar a moral, né? Subindo aí no 15º Cara, o segundo andar. gol do São Paulo é bizarro. Você viu a defesa do Sport? Então. Esse é o negócio. Mas essa é uma questão que eu falo sempre pro jogador numa outra fase da carreira. Para o Neymar, para o Lucas, para esses jogadores que, quando jovens, eram jogadores de arrancadas e tal, não dá mais para jogar assim nessa idade. Não dá. É impossível. Você se machuca e você não ganha na corrida de ninguém. Quando ele foi tentar arrancar lá contra o Palmeiras, caiu no chão, os caras caíram em cima dele, ele ficou 3 meses fora. Qual que é a alternativa a esse limite da idade física? Desenvolver outras habilidades. Isso que ele está fazendo, que o Cristiano Ronaldo fez quando mudou de posição, virar um cabeceador com tempo de bola, é uma baita numa virtude. E olha... ele já fez gol contra o Corinthians desse jeito, contra o outro desse jeito. Então, o cabeceio... O cara é menor que o Vessônica, o Lucas. Só que ele tem uma explosão muito grande. Isso tempo é uma de virtude. bola. Isso ele tem que aprimorar, porque pode ser, a partir de agora, um recurso que ele passa a ter. Porque os outros ele não tem mais. Bom, o Tolói já está sem condição de jogo. E o São Paulo encara amanhã... Temos parcial? Então, 48 eu via. 48 por enquanto. Vai chegar, vai ter casa cheia, vai ser um jogo osso. A gente vai falar bastante sobre essa partida mais amanhã. Quer complementar sobre o São Paulo? Você falou que achou que jogou bem, né? Não. Eu gostei da postura do São Paulo. O primeiro tempo foi bem ruim, mas aos poucos, a partir do primeiro gol, o São Paulo mostrou qualidades e poderia até ter vencido o jogo. Fala um pouco do que é o esporte no momento, mas também fala da reação do time. Sim. E o Yang é o seguinte, se eu fosse treinador dele, eu falei, nunca mais você vai fazer isso. Isso. Tem que dar um toque, né? E depois ele driblou o cara na área. É verdade, já. Ousado. Bom, vamos... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Nacional, que é o próximo adversário do São Paulo nesta terça-feira, em jogo que vale vaga nas quartas de finais da Copa Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Campeonato Colombiano. A equipe está na segunda colocação, em 7 jogos somou 12 pontos. E vou trazer aqui agora os últimos 5 jogos da equipe do Atlético Nacional, tanto Libertadores, Copa da Colômbia e o Campeonato Colombiano. São 3 empates e 2 vitórias. A equipe vem de 2 empates consecutivos, incluindo o jogo contra o São Paulo, lá na Colômbia. Já neste final de semana, ele jogou neste sábado contra a equipe do Fortaleza lá da Colômbia, na sua casa, e empatou pelo placar de 2-2. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas entre São Paulo e Atlético Nacional. São 3 vitórias do Atlético Nacional, 1 vitória do São Paulo e esse empate que aconteceu na última rodada, no primeiro jogo das oitavas de finais da competição. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar esse time, deu descanso a vários jogadores, precisou usar o Lucas e alguns outros jogadores na partida contra o Sport, porque estava perdendo por 2-0, conseguiu sair com empate, um ponto importantíssimo para o Campeonato Brasileiro.
mas o pensamento e o foco do clube em ganhar algum título nessa temporada é em cima dessa Libertadores. E tem grandes chances, jogando no Morumbi com sua torcida, com certeza estádio lotado terça-feira, vai garantir mais uma vaga para as quartas da competição. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!